Você já se perguntou por que o Irã está sempre no centro das tensões mundiais? Conflitos, ameaças, ambições nucleares. Mas e se eu te dissesse que a história do Irã, seu começo e seu final, já estão escritos há milhares de anos? Não em relatórios secretos, mas na Bíblia. Sim, o Irã aparece na Bíblia, mas com outro nome, Pérsia. E seu papel vai muito além do que os noticiários mostram. A Bíblia revela que essa nação foi, acredite se quiser, instrumento de salvação. E também será peça-chave no fim dos tempos. Mas como isso é possível? Tudo começa logo após o dilúvio. A humanidade recebe um novo começo com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. 2 descendentes deles, Madai e Elão, dariam origem ao povo que mais tarde formaria o Império Persa, o atual Irã. Madai, descendente de Jafé, formou os Medos, que habitavam o norte montanhoso do Irã. Já Elão, filho de Sem, estabeleceu-se ao sul, perto do Golfo Pérsico. Esses 2 povos, ainda pequenos e tribais, já estavam sendo preparados para algo muito maior. A primeira vez que Elão aparece com força é em Gênesis 14, quando um rei elamita se une a outros para invadir Canaã. Eles capturam Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, com apenas 318 servos, derrota essa coalizão e liberta os cativos. A mensagem era clara: nenhuma potência pode vencer quem tem o favor de Deus. Essa batalha não foi apenas uma vitória militar, foi um ato profético. Deus estava dizendo, desde o começo, eu estou no comando da história. E isso se repetiria geração após geração. O tempo passou, as tribos cresceram, Medos e Elamitas se uniram. E assim nasceu o temido Império Persa. O que poucos sabem é que a Bíblia já havia previsto isso. Isaías e Jeremias profetizaram que Pérsia seria usada por Deus, primeiro para castigar a Babilônia e depois para libertar o povo de Israel. E a profecia foi precisa. Isaías nomeou um rei pagão 150 anos antes de ele nascer, Ciro. E esse Ciro não só conquistou Babilônia, como libertou os judeus do cativeiro, permitiu a reconstrução do templo e financiou tudo. E pense nisso, como um rei estrangeiro teria compaixão de um povo oprimido? A resposta está na soberania de Deus. Ele move reis como peças em um tabuleiro cósmico. Daniel, um jovem hebreu exilado na Babilônia, foi o primeiro a ver esse plano. Ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Uma estátua com diferentes metais representava os reinos que viriam. O peito e braços de prata eram os medos e persas. E a Bíblia ainda mostrou outra imagem, um urso erguido de um lado, com 3 costelas na boca. Era a Pérsia, que conquistaria Lídia, Babilônia e Egito. Essas profecias se cumpriram com detalhes arrepiantes. Mas a história da Pérsia não para aí. Sob o rei Assuero, a Pérsia virou palco de uma história de fé e coragem. É a história de Ester, uma jovem judia que se tornou rainha em segredo. Quando um decreto ameaçou exterminar todos os judeus, ela arriscou a própria vida, entrou na presença do rei sem ser chamada e salvou seu povo. Foi naquele palácio, no coração de Elão, que o inimigo foi derrotado não com armas, mas com coragem e jejum. Uma mulher, órfã e exilada, virou o instrumento de salvação de uma nação inteira. Mesmo depois disso, quando os séculos passaram e Roma dominava o mundo, a Bíblia mostra que a antiga Pérsia ainda tinha um papel a cumprir. Você lembra dos magos do Oriente que foram visitar o menino Jesus? Muito provavelmente eram sábios da antiga Pérsia, estudiosos das estrelas e profecias. Eles podem ter conhecido as visões de Daniel e sabiam que o Messias estava para nascer. Esses homens cruzaram desertos e enfrentaram reis por uma única razão: adorar. E mais uma vez, a antiga Pérsia se torna testemunha da glória de Deus. Mas a parte mais chocante ainda está por vir.
O profeta Ezequiel, no capítulo 38, fala de uma guerra final, Gog e Magog. Uma coalizão de nações se levantará contra Israel. E entre os primeiros nomes listados está Pérsia, o Irã atual. Segundo a profecia, essa aliança militar será esmagada por uma intervenção direta de Deus. Fogo do céu, terremotos, confusão entre os exércitos. A glória divina será vista por todos, e o nome de Gog será lembrado como símbolo do juízo divino. Mas isso é o fim? Não. O profeta Jeremias trouxe uma surpresa. Ele declarou que nos últimos dias Elão será restaurado. Mesmo depois do juízo, Deus promete uma chance de redenção. E o profeta Zacarias diz que as nações que sobreviverem ao juízo virão adorar ao Senhor em Jerusalém. Isso nos leva a uma revelação poderosa. O Irã, Pérsia, foi redentor, será adversário, mas também poderá ser restaurado. Essa história é mais do que sobre uma nação. É o retrato da jornada da humanidade, criação, queda, juízo e redenção. Deus não fecha a porta. Ainda há espaço para arrependimento, até mesmo para quem um dia se colocou contra ele. A jornada da Pérsia na Bíblia é como um espelho do destino humano, cheia de altos e baixos, marcada por escolhas que ecoam pela eternidade. O que começou com tribos ancestrais se tornou império, depois redenção e agora profecia viva. Enquanto muitos enxergam o Irã apenas como ameaça geopolítica, o plano de Deus revela algo mais complexo. O mesmo Deus que levantou Ciro para libertar os judeus, permitiu que essa mesma terra aparecesse como inimiga no fim dos tempos. Isso nos ensina algo essencial. Nenhuma nação tem um papel fixo. Tudo depende de sua obediência ou rebelião. E quando olhamos para os eventos atuais, alianças militares no Oriente Médio, tensões nucleares, discursos contra Israel, é impossível não sentir que as profecias estão se alinhando. Mas não se engane, nem tudo será visível. A Bíblia deixa claro que muitos dos sinais se cumprirão em silêncio aos olhos de um mundo distraído. E sabe o que é ainda mais fascinante? Segundo a tradição judaica, os descendentes de Elão estavam entre os que ouviram a mensagem no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Isso significa que mesmo antes do juízo final, Deus já estava chamando corações entre os persas. Redenção e juízo caminham lado a lado. Pérsia, o Irã moderno, não é um acaso nas manchetes. É uma nação profética. Cada movimento político, cada discurso, cada conflito pode estar alinhado com um roteiro muito maior, escrito por mãos eternas. E quando tudo isso acontecer, ninguém poderá dizer que não foi avisado. O que fazemos com esse conhecimento é o que realmente importa. Ignorar é uma opção, mas entender, vigiar e se posicionar é o chamado dos que discernem os tempos. O mundo não vai parar para que você desperte. As profecias estão vivas e o destino da Pérsia, assim como o nosso, ainda está sendo escrito, com cada escolha, cada ato de fé ou de rebelião. E agora eu te pergunto, em que parte dessa profecia estamos hoje? Você vê sinais nos acontecimentos atuais? Acha que o Irã está, aos poucos, cumprindo seu papel profético? Deixe seu comentário. E se você quer continuar essa jornada conosco, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar nos próximos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe.